Nós vamos falar agora sobre morte. O que é a morte? A Bíblia tem muito a falar sobre morte, porém pouco a revelar sobre a vida após a morte. No Antigo Testamento nós encontramos declarações sobre a brevidade e fragilidade da vida. Jó, em aflição, ele chegou a dizer dessa forma: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó, capítulo de número 7, do versículo 6 e 7. O salmista também chegou a dizer: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Salmo 103, do versículo 15 e 16. A morte foi o resultado do pecado de nossos pais. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 12, ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nas Escrituras encontramos 3 tipos de morte. Vale a pena guardar: morte física, morte espiritual e a segunda morte, que é conhecida como a morte eterna. A morte física e a morte espiritual, estas duas primeiras, são consequências diretas do pecado de Adão, pois todos pecaram. Só que essa última, que é o dano da segunda morte, ou a morte eterna, ela já passa a ser uma opção, pois Deus providenciou um meio pela qual o homem pudesse passar da morte para a vida, como está escrito: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso está inserido em João, capítulo de número 5, versículo de número 24. Guarde bem, a morte física e a morte espiritual, todos vamos passar por ela, exceto quando a igreja for arrebatada. Aqueles que não conheceram a morte vão subir para o arrebatamento. Mas já o dano da segunda morte, ela é uma opção, porque Jesus proveu um meio de escapar dela. Para o cristão, a morte ela determina sua entrada no paraíso, na presença de Jesus Cristo. Aí vem a pergunta: e o ímpio? A morte para o incrédulo, para o ímpio, é a sua entrada para o Hades. A morte física, ela não determina o fim da existência, mas ela apenas estabelece uma mudança de estado do material para o espiritual. Vamos explicar cada uma. Por exemplo, a morte física. O que vem a ser a morte física? A morte física ela ocorre quando a alma se separa do corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, Paulo vai falar acerca do homem e sua tricotomia. Ele diz que o homem deve santificar em tudo: espírito, alma e corpo. O que vem a ser a morte física? É quando a alma que está neste corpo se separa, ao mesmo tempo em que sucede a transição do mundo visível para o invisível. Para alguns grupos religiosos, essa morte física é o fim de todas as coisas, não existindo nada mais depois desse evento. Mas nós sabemos que não, e nós vamos explicar isso logo após. Temos também a segunda morte, a morte espiritual. Esse tipo de morte é experimentada em vida. Como assim? Eu explico. Isso acontece porque essa morte significa a separação espiritual de Deus. Quando aconteceu? Deus disse para Adão: no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerás. Só que Adão não morreu imediatamente fisicamente. Ele só foi morrer fisicamente com 930 anos. A morte em que Deus estava falando ali era a morte espiritual, a perca da comunhão para com Deus. Sim, a Bíblia considera a pessoa sem Deus morta espiritualmente. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Vós estáis mortos em delitos, em ofensas e pecados. A consequência direta do pecado de Adão foi a morte espiritual. Em Apocalipse, por exemplo, capítulo 3, versículo de número 1 vai dizer: conheço as tuas obras, tem nome de que vive, mas está morto.
Que morte é essa? É uma morte espiritual. Temos também a morte eterna, chamada por alguns como morte final. Ela também significa uma separação espiritual de Deus, mas dessa vez é uma separação eterna. Os que passarem por essa morte, que também é chamada de segunda morte, terão como destino final o local de tormento eterno, comumente chamado pela Bíblia como inferno e lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados dentro desse lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. João vai dizer isso em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14. Então vamos lá, recapitulando. O que é a morte física? É quando há separação da alma para com o corpo. E a morte espiritual? Todos nascem mortos espiritualmente. Por causa de Adão, nós já nascemos em pecado, o pecado original, e nós já nascemos sem comunhão com Deus. O que nós devemos fazer então para restabelecer essa comunhão para com Deus? Quando confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele passa a habitar no espírito humano. Acontece aquilo que nós conhecemos como o novo nascimento.